Bom dia, investidor, começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa quarta-feira, dia 28 de setembro, quarta-feira muito importante. Teremos pelo menos 5 grandes eventos nesse dia que a gente até considera o dia D do petróleo. Finalmente teremos a reunião que vai definir o que os membros do OPEP farão com a produção da principal commodity do mundo. Por enquanto o petróleo opera em alta, a gente vê o petróleo subindo na faixa de 1%, só abrir aqui, pegar nesse momento quanto está subindo o petróleo, 1%, voltando a operar acima dos 45 dólares, né, uma região que o petróleo veio respeitando por muito tempo. Esperamos que continue assim, a Petrobras tende a se recuperar com o petróleo pelo menos estabilizando nessa zona de preço, mas além da reunião da OPEP, a gente também tem outro evento muito importante de petróleo, 11h30 da manhã, estoques de petróleo, é um indicador que sai semanalmente e ele acompanha a produção de estoques de petróleo nos Estados Unidos, mas isso costuma reverberar no preço da commodity, mas hoje, como está um dia mais sensível para o petróleo, tem sido o grande driver da semana, o indicador acaba ganhando mais relevância, até saíram dados preliminares dos estoques semanais de petróleo, tamanha a preocupação dos investidores, né? Só lembrando aquela regrinha básica, se o estoque de petróleo caía, porque tem tido um aumento da demanda, isso pode provocar um aumento nos preços do petróleo. Obviamente os estoques subirem porque está tendo uma demanda menor e o petróleo pode cair. Além disso, também nos Estados Unidos vamos ter 11 horas da manhã o discurso da Janet Yellen. Honestamente, eu não tenho grandes expectativas sobre esse evento em relação a preço no mercado. Acho que já está muito mais claro o que o Federal Reserve deve fazer. Uma alta de juros no final desse ano, 2 altas de juros no ano que vem. Contudo, a gente sabe que o mercado é um pouco histérico quando fala de política monetária norte-americana. Então a Yellen vai falar às 11 horas em Washington. Teremos também discurso do James Bullard, do Charles Evans, da Loretta Mester e do Esther George, todos presidentes regionais do Federal Reserve. E, enfim, como o mercado gosta de volatilidade, a gente pode ver uma oscilação de preços durante a fala desses presidentes regionais. Além disso, meio-dia, discurso do presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, falará em Berlim. Só lembrando que no discurso de abertura da conferência do Banco Central Europeu, o Draghi apelou aos governos na zona do euro que implementem reformas estruturais de forma a garantir que as taxas de juros subam com segurança dos baixos níveis atuais. Só também fazendo uma ressalva, o vice-presidente do Bank of England falou que talvez o Reino Unido precise de mais estímulos. Isso tem sido o grande driver do mercado, né? Se vamos ter mais estímulos ou não nas próximas sessões, nos próximos meses, o mercado acaba torcendo por isso. Bom, voltando um pouco, né? Já falamos das 11, 11h30, meio-dia, voltando para 11h30, Meirelles e Darcísio Perondi devem ter uma reunião. Para quem não conhece, o Darcísio Perondi é o relator da PEC do teto dos gastos. Ele acabou de falar em Brasília que vai apresentar o relatório na terça-feira que vem, dia 4, e vai ter uma reunião com o Meirelles hoje, então obviamente deve fazer os acertos finais para apresentar o relatório na semana que vem. Vale mencionar que o Michel Temer teve o primeiro encontro com a base aliada e pediu celeridade na apreciação da PEC do teto dos gastos. O Perondi também falou para os jornalistas que a repatriação será votada na semana que vem, mas sem data definida. Para fechar essa agenda bem movimentada hoje, às 13 horas, reunião entre o Henrique Meirelles e o Ilan Goldfein, presidente do Banco Central do Brasil. Vamos dar uma olhada nos destaques corporativos da Bolsa nesse momento. Ibovespa subindo 0,77%. Dá uma olhada rapidinha no gráfico do Ibov. Pegar o gráfico intradiário do Ibovespa. Ontem ele teve uma bela recuperação no final do dia e hoje continua esse movimento de alta, né? Só dar um zoom aqui no gráfico do Ibovespa. A gente veio de 2 quedas consecutivas. Caiu forte ontem, né? A gente chegou a marcar perdas de até 1,1%, quase 700 pontos de queda, acumulando nos últimos 3 dias, isso daria uma queda de quase 1.600 pontos. Começou a recuperação, mas voltando, para quem olha para um prazo maior, ele tem um suporte 56.400, uma resistência 60.400, está 58.800, praticamente no meio do caminho, uma indefinição muito clara do mercado brasileiro. Mas os destaques corporativos, a gente está vendo muita oscilação interessante. A Braskem, dá uma olhada no gráfico da Braskem, o salto que ela deu hoje, não à toa, né? A empresa anunciou um dividendo bilionário, R$1 bilhão em dividendo, equivale a 1,2757 por ação, né?
Como a ação ontem estava na faixa de R$ 23,00, isso aí dá um dividendo na faixa de 5% por aí, até, não, 2% por aí, desculpa, né? O papel naturalmente tenderia a reagir positivamente hoje. A ação fica ex só no dia 4 de outubro, então dá um tempinho para os investidores embolsarem esse dividendo extraordinário da empresa. Só lembrando que ela está numa possibilidade de venda da participação da Petrobras, que detém na petroquímica, a Petrobras querendo desinvestir. A Braskem pode ser uma boa pedida, já que a ação acumula ganhos nas últimas semanas, né? Se você pegar de julho para cá, o papel já se recuperou muito bem, subindo na faixa de 40%. Quem também virou notícia, a Petrobras, né, como sempre, prorrogação por 30 dias da negociação exclusiva da participação na Petroquímica Suap e na Citep. E também vale a pena mencionar, toda a discussão do pré-sal deve ficar para a semana que vem, mas obviamente o grande driver da Petrobras hoje vai ser essa reunião da OPEP. Petrobras se recupera no pregão de hoje, vamos dar uma olhada, subindo 1,75, gráfico bem parecido com o Ibovespa, né? Uma resistência forte em cima, um suporte forte embaixo e o papel quase no meio do caminho, se bem que ela chegou até a quase perder esse suporte no pregão de ontem. Bom, Braskem subindo 7, empresas com um beta maior subindo também num dia de otimismo, a Vale também subindo 2%, temos notícias da Vale, uma conferência anual de commodities que está acontecendo no Itaú BBA, está com a presença do Murilo Ferreira, ele é o CEO da Vale, e ele falou que os preços estáveis e a contínua disciplina de custos impulsionaram o EBITDA ajustado da empresa em 2016 e trouxe uma série de projeções. O mercado parece estar otimista com isso, o papel subindo pelo segundo dia consecutivo, voltando aos R$15. Outras notícias, um dos principais destaques de alta também, mesmo com o dia otimista, a Suzano, que acaba ganhando num dia de alta do dólar, hoje ela consegue ter um movimento positivo porque ela anunciou um aumento no preço lista da celulose fibra curta para a China. O aumento foi para $530 a tonelada. China é um dos principais clientes da Suzano. A Suzano tendo um preço melhor, o papel subindo muito bem hoje. Suzano, que veio de uma forte queda no ano, né, uma das piores ações do Ibovespa no ano, consegue engatar mais um dia de alta nessa quarta-feira. Bom, na ponta de baixo aparece lojas Renner e Hering, empresas do setor de varejo, caindo na faixa de entre 1,5% e 0,8%. A Smiles caindo 0,4%, BB Seguridade também 0,4%. Mais notícias aqui, PDG. PDG pode entrar em recuperação judicial até o final do ano. A ação abriu em forte queda, mas já conseguiu recuperar uma parte disso. O papel agora cai só 1%, chegou a cair quase 6%. Eternit, o papel small cap, teve o pedido de renúncia do membro efetivo do Conselho Consultivo, Victor Adler. Ele é um investidor minoritário, um investidor ativista com bastante participação em várias empresas. Banco do Brasil é uma delas, e ele renunciou ao cargo na Eternit. Saraiva também teve uma saída forte do fundo GWI. Quem acompanha a Saraiva vê como ela está sofrendo com toda essa questão dos coreanos da GWI. Tiveram muita interferência, tiveram até brigas judiciais entre o acionista e a empresa. E o GWI diminuiu a sua participação na Saraiva para 26,7% das ações preferenciais. Agora ele tem 4.563.000 ações SLED 4. O papel continua numa forte movimentação de queda desde a metade de agosto para cá, mais de 30% de queda no mercado. Quem também virou notícia é Marco Polo. Marco Polo foi elevada para Market Performance pelo Itaú BBA. O papel reage pouco hoje, está subindo apenas 0,94%. O papel que já andou bastante, né, nos últimos meses. Um dos papéis que ganharam com toda a mudança de governo, expectativas de investimentos em infraestrutura e queda de juros. Empresa que andou bastante, já valeu quase 1,50, agora já está 3,20, quase 50% de alta. Bom, dos destaques corporativos são esses. Vamos ver se tem mais algum destaque fora do Ibovespa. O Ibovespa que já sobe 1% nesse primeira meia hora de pregão. Mas muita coisa vai acontecer, muita coisa pode mudar no mercado, já que temos toda essa série de eventos, principalmente envolvendo o mercado de petróleo. No mais, eu me despeço aqui. Tenham todos um bom pregão. Fiquem de olho na agenda, que hoje o dia vai ser quente no mercado. Até amanhã com mais Infomani na Bolsa. Tchau!